Olá, boa tarde. O debate sobre a dignidade humana e o respeito pelos direitos fundamentais chegou também ao futebol, onde o desporto acabou por ser palco para episódios de violência verbal, de teor racista. É um tema que queremos olhar hoje com o jornalismo da Renascença, através da sua diretora de informação, Graça Franco, com quem vamos conversar dentro de instantes. Para já, ficam os temas da atualidade religiosa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Assumir o ensinamento de Jesus Cristo para viver os mandamentos como instrumento de liberdade. É o apelo do Papa na sua catequese dominical desde o Vaticano. O segredo, sublinha Francisco, está no coração de cada um. Dal cuore partono le azioni buone e quelle cattive. Da qua. Accogliendo la legge di Dio nel cuore, si capisce che quando non si ama il prossimo si uccide in qualche misura se stessi e gli altri, perché l'odio, la rivalità e la divisione uccidono la carità fraterna che è alla base dei rapporti impersonali. A Semana do Papa passa sempre pela capela da Casa de Santa Marta. O dia começa ali com a celebração da missa e mensagens fortes, como, desta vez, o alerta contra a dureza do coração. Um problema com um remédio simples, segundo Francisco, a memória. Quando il cuore si indurisce, si dimentica la grazia della salvezza, si dimentica la gratuità. Il cuore duro porta alle liti, porta alle guerre, porta all'egoismo, porta alla distruzione del fratello, perché non c'è compassione. Il messaggio di salvezza più grande è che Dio ha avuto compassione di noi. No encontro semanal com peregrinos, o Papa Francisco explicou o significado da terceira bem-aventurança. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Uma herança, porque a mansidão não conquista nem tira nada aos outros. Non c'è terra più bella del cuore altrui. Ma ripensiamo a questo, Non c'è terra più bella del cuore altrui. Non c'è territorio più bello da guadagnare della pace ritrovata con un fratello. Non c'è territorio più bello da guadagnare della pace ritrovata con un fratello. E questa è la terra da ereditare con la mitezza. Este domingo o Papa volta a Bari, na costa italiana, onde tinha estado em 2018 a rezar pela paz no Médio Oriente. Agora, Francisco encerra um encontro de reflexão e espiritualidade dedicado ao Mediterrâneo como fronteira de paz, perante bispos da Europa, Ásia e África, abordando os desafios apresentados pelas migrações. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. O Conselho Nacional da Pastoral Familiar juntou em Fátima os representantes deste setor pastoral nas várias dioceses e em diversos movimentos. Desta vez foi dada incidência particular ao tema do luto e da morte, que é um desafio para um maior envolvimento da ação pastoral da Igreja.
Uma matéria que nós não abordamos, ou não temos vindo a abordar, e achamos que este campo tem uma área em que a Pastoral da Família tem um campo de ação. E, portanto, viemos motivar as dioceses a envolverem-se também neste projeto. O tema foi desenvolvido numa parceria com o Santuário de Fátima e reforçou a necessidade da Igreja se envolver cada vez mais nestas áreas do acompanhamento à fragilidade humana. O que é que mudou na morte? O que é que mudou no modo de morrer? O que é que tem hoje a realidade a ver com a realidade de 1970? Nós somos a geração que acompanhou em tempo real uma transformação numa história milenar. Desde sempre o homem morreu no lugar em que viveu, entre as mãos dos seus. Hoje isso não acontece e isto altera completamente tudo. E o afastamento daqueles que estão a morrer, o não fazer a experiência da morte daqueles que amamos, torna-nos incapazes de aceder à consciência da nossa própria finitude. Se eu não acedo à consciência da minha finitude, não sinto a falta de Jesus Cristo. Este tema hoje aqui tratado é muito importante e muito interessante e oportuno, porque na nossa diocese já há equipas pastoral familiar a trabalhar, por exemplo, pastoral do luto. Equipas que acompanham as famílias enlutadas, tanto no velório quanto pós-funeral, não é? Que depois visitam estas famílias enlutadas, dando o seu apoio, etc. No centenário da morte de São Jacinto Marto, o santuário vai promover umas jornadas dedicadas às crianças sobre a morte e o luto. Uma jornada de reflexão que conta com os contributos do mundo da saúde, também da pastoral e da educação, e estão agendadas para os dias de 7 a 10 de maio. Mas, recentemente, o Departamento Nacional da Pastoral Familiar participou também em Roma no Congresso Internacional da Pessoa Idosa. Também é uma área onde a Pastoral da Família tem uma ação, o papel dos idosos na Igreja, o papel dos idosos na família, a vocação dos idosos também na Igreja. É um projeto do Santo Padre e nós tivemos o gosto e a alegria de fazer parte desse congresso e, portanto, devemos também trazer essa mensagem. Um Conselho Nacional que olhou também algumas formas de preparar a Jornada Mundial da Juventude que Portugal vai acolher em 2022. Portugal oferece hoje aos católicos de todo o mundo um dia especial. A festa litúrgica dos santos Francisco e Jacinta Marto, duas das 3 crianças que, em Fátima, testemunharam as aparições da Virgem Maria. Um exemplo de santidade que inspira gerações. As crianças são absoluta transparência ao agir de Deus. As crianças não colocam entrave à ação do Espírito Santo nas suas vidas. Se uma criança é bem formada a partir dos seus pais na fé, e não é preciso nada de extraordinário, é só favorecer a natural abertura ao transcendente que uma criança tem. As crianças são muito serenas, não oferecem resistência, são de uma grande simplicidade e têm uma outra característica fundamental para que Deus possa agir, que é a confiança. Uma criança confia em Deus, sobretudo se Deus lhe é apresentado como Pai bom, uma criança confia. E é isto que encontramos em Francisco e Jacinta. Jacinta Marto é a mais jovem santa não mártir da Igreja Católica. Dela se recorda o exemplo de oração e sacrifício pela conversão, pela paz no mundo e pelo Papa. 100 anos depois da sua morte, a memória continua viva. Este ano é especial pelos 100 anos da morte da Jacinta. Aliás, escolheu-se o dia 20 de fevereiro, porque poderia ser o 20 ou o 4 de abril, que foi a morte do Francisco, mas escolhemos o 20 de fevereiro porque foi a última menina a morrer, e então escolheu-se esta festa litúrgica. Claro que 100 anos de um acontecimento é sempre uma forma, ou é sempre uma oportunidade para pensar melhor a vida, sobretudo de Jacinta, e sobretudo pensar a sua morte e a sua doença nos tempos finais, como foi e o que ainda nos pode hoje interpelar. A mais nova dos 3 pastorinhos nasceu em Aljustrel a 11 de março de 1910. Pouco depois das aparições, Jacinta Marto adoeceu
e viria a morrer a 20 de fevereiro de 1920, no Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa, após longa e dolorosa doença. Um momento que também foi uma lição de santidade. Finalmente ela morre, às 10h30 da noite, dia 20 de fevereiro, faz hoje precisamente 100 anos. E o primeiro túmulo onde vai é um túmulo emprestado, que é o túmulo em Orém dos Barões de Alvaiázar. Ou seja, com estas circunstâncias, leva-me a pensar que aquela menina que ainda antes das aparições gostava de andar com o cordeiro ao colo para fazer como Nosso Senhor, no santinho do Bom Pastor que tinha visto, também na sua morte ela fez como Nosso Senhor, ou seja, entregou-se de tal modo que, como Nosso Senhor, toda a sua vida, que até a sua morte é muito parecida com a dele. Em Lisboa, o centenário da morte de Santa Jacinta Marto é assinalado com uma conferência e a celebração da missa no Hospital Dona Estefânia. Estes temas podem ser consultados no portal informativo da Igreja Católica, em agência.eclesia.pt. Era apenas um jogo de futebol, mas ficou na ordem do dia pelos piores motivos, com ataques verbais de pendor racista a um jogador, uma situação que, de resto, já não é inédita no futebol europeu. Graça Franco é diretora de informação da Renascença. Obrigado por estar entre nós. Olá, Henrique. É um episódio triste que estamos a lamentar, mas na realidade estas situações começam a não ser apenas um ato isolado, porque já aconteceu e começam a tornar-se quase uma tendência que não sabemos onde irá conduzir, não é? A espetáculos desportivos que deveriam pautar-se por outras linhas éticas. Olha, eu acho que nós devíamos agradecer ao Marega o facto de nos ter feito perceber que aquilo que é um crime, o crime de racismo, outro crime que é o da violência, incitamento à violência e ao ódio, estavam a ser calmamente praticadas nos estádios sem que ninguém se preocupasse com isso. Ou seja, vimos, aliás, nas imagens que Marega é travado, digamos, pelos companheiros de equipa que tentam convencê-lo a ficar em campo. No fundo, tentam desvalorizar aquilo que se estava a passar. Ou seja, nós temos pelo menos meio estádio a insultar o jogador e temos os colegas do jogador, na melhor das intenções, a tentar ganhar o jogo e a dizer para ele ficar. E temos uma equipa de arbitragem que não consegue reagir em tempo, não consegue perceber que avisar pelos altifalantes do estádio era o mínimo que se podia fazer, pedir desculpa àquele jogador era também básico que se fizesse e dizer que o jogo parava ali, no caso de não pararem os insultos, também era, digamos, uma questão minimal. E não era importante que se aplicassem ou não àquele jogo os regulamentos da UEFA, que já prevê, em caso de insultos e de insultos racistas, etc., que isso possa ser adotado. Temos, portanto, uma sociedade que convive com tudo isto, convive com o crime, achando que não se passa nada. E se fizermos assim uma espécie de andar para trás, vemos que não é diferente aquilo que aconteceu a Marega daquilo que aconteceu no caso Renato Sanches no Benfica contra o Rio Ave. Só que houve uma diferença mínima, que foi Renato Sanches desvalorizou. Pronto, fingiu que não tinha ouvido, não é? E continuou em jogo e o jogo continuou. E no dia seguinte não houve comentadores, não houve jornalistas, não houve presidentes da República a pedir desculpa a Ricardo Sanches, primeiros ministros, nada. Não passou nada, não é? Estamos a conduzir assim para uma situação em que as pessoas entram num estado e parece que passam por uma porta de desculpabilização e que uma vez lá dentro são livres de
fazerem o que querem, dizerem o que quiserem? Em 1981, Desmond Morris, um antropólogo, já num livro que ficou célebre, é um clássico, A Tribo do Futebol, dizia que o futebol correspondia, no fundo, a um regresso às origens da humanidade, em que se passavam a aplicar no estádio e em todo o fenómeno futebolístico as regras dos caçadores tribais, com as danças das tribos e com toda a gente a seguir o chefe da tribo, mesmo que fosse um chefe de claque não recomendável ou um presidente desportivo não recomendável, mesmo que fosse para o abismo, toda a gente o seguia. É a tese da tribo do futebol. E nós, de facto, estamos a verificar, passados, isto é de 81, portanto, passados estes anos todos, que ele tem razão. Não é? E ele tem razão, verifica-se de facto em relação aos líderes das claques, verifica-se em relação aos presidentes dos clubes, verifica-se em relação às claques e verifica-se em relação aos comentadores desportivos. E aqui há uma responsabilidade enorme no efeito de desculpabilização da sociedade. Nós assistimos na CMTV, por exemplo, em relação aos comentários de futebol, a um deputado, André Ventura, a discutir com um advogado célebre, que a certa altura, Aníbal Pinto, já não sei se um se outro, mas dizem que qualquer coisa como vai chamar palhaça à tua tia. Ora, se o nível entre dois líderes de opinião é deste nível, imaginamos o que é o nível de insulto face ao estádio da turba multa reunida. E como é que se pode inverter isto? Olha, eu acho que caminho se pode começar a fazer para que isto mude? Já se está a fazer a nível educativo com algumas turmas que estão sujeitas a aulas de empatia, imagina. Portanto, as crianças são habituadas, desde pequeninas, a discutir umas com as outras, respeitando e calçando os sapatos do outro. Portanto, respeitando o ponto de vista do outro. Já se está a fazer isso a nível do ensino secundário. Mas pior do que isso é aquilo que está a acontecer dentro do próprio fenómeno desportivo, com aquilo que é a indústria do futebol. O que é a indústria do futebol? É pagar para que os nossos filhos façam parte das escolas de futebol dos grandes clubes, mesmo que não tenham jeito nenhum para jogar futebol. Não é? Portanto, é o sonho dos Ronaldos, que antigamente estava ao abrigo de ter talento ou não ter talento para jogar, e agora está ao abrigo de ser rico ou não ser rico para pagar estar na escola, não é? E como se paga para estar na escola, os meninos são todos muito bons, com imenso jeito, não é? Potenciais Ronaldos. E começa aí, mesmo nos benjamins dos clubes, e eu falei com os nossos colegas da Bola Branca para ter a certeza absoluta do que se está a passar, e eles são testemunhas de que, de facto, nos treinos desportivos, por exemplo, contaram-me um episódio muito interessante, que num treino de benjamins, portanto, começa ali nos 8, 9, quando o treinador estava a treinar 3 guarda-redes da mesma equipa, não é? Os pais aplaudiam, os pais de um deles, não é? Aplaudia sempre com a frase: és o melhor. E isso significava o quê? Quase uma agressão, uma violência para os outros dois, que não estavam a ser os melhores na altura. E se isto começa entre os pais, não é? Até mais entre as mães, segundo nos disseram, querem todas ser donas de louros, não é? Portanto, é o sonho, não é? O seguro de vida são aquelas crianças. Isto passa-se com um nível de agressão verbal enorme e um nível de violência sobre as crianças, maus tratos sobre as crianças enormes. Ou seja, quando o filho não marca, não é? Quando o filho não cumpre as expectativas, é humilhado perante a equipa. És o pior, não fizeste, tinhas hipótese, não marcaste golo. Portanto, com um nível de tal forma obsessivo de crítica e de humilhação mesmo das crianças que não correspondem a essas expectativas, que justificam, por exemplo, que o desempenho de alguns na seleção seja muito superior aos treinos. Claro. E aos mas esta é também uma área, o desporto, e o Papa não se cansa de o dizer, que é uma área muito favorável ao trabalhar competências
éticas e de fair play, de aceitação do outro e de promoção do bem comum, não é? E é sobretudo uma área de entrecruzamento social, ou seja, nós temos de facto o médico, o advogado, o pedreiro, o carpinteiro, lado a lado, na sua mesma claque, digamos, a torcer pelo mesmo clube. Mas isto não necessariamente não se faz pela redução do nível de linguagem, de comportamento, etc., nivelando por baixo, não é? Portanto, do que se trata é de tentar que nesse interclassismo haja, no fundo, oportunidades de crescimento conjunto e até fraterno, não é? Este abraço que se dá quando o nosso clube marca um golo ao vizinho do lado, que não conhecemos de lado nenhum, não é? Que é mais do que o abraço da paz na missa, não é? Que é quase mais instintivo e mais fervoroso. Tem que começar pelo respeito do outro, não é? E o respeito do outro implica, neste caso, a polícia não podia identificar 20 mil pessoas que estavam aos gritos. Isto é gravíssimo. De repente, haver 20 mil pessoas a partilhar um grito racista, não são todos racistas, seguramente, mas implica um nível de consciência social muito baixo em relação a este crime. Implica uma aceitação da violência verbal, até porque não pode haver violência física, mas corresponderia à violência física, não é? É como nas discussões domésticas, não é? Passa-se da violência psicológica à violência física, muitas vezes de forma muito rápida, com uma falta de compreensão daquilo que é a frustração, daquilo que é o ser derrotado e ser ganhador umas vezes e derrotado noutras, respeitando o derrotado àquela altura, não é? Portanto, há aqui assim há muito trabalho a fazer. Exatamente, Graça Franco, obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. Eu recordo ainda que mais logo na Antena 1 pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia quando forem 22h45. Obrigado por ter estado connosco. Nós voltamos amanhã. Até lá, tenha uma ótima tarde. Até amanhã, se os quiser.